Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita dessa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 16, diz assim a preciosa palavra de Deus. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pai, nós nos inclinamos diante da tua poderosa palavra. Nós nos humilhamos, Deus, diante da tua própria voz, porque a tua palavra, Deus fala no teu próprio tom de voz. Nós nos humilhamos, Deus, porque nós reconhecemos quem somos. Nós sabemos, Deus, da nossa natureza pecaminosa, Deus, e quão horrenda é, Deus. Nós, do pouco que conhecemos o nosso coração, sabemos que ele é corrupto e que ele vive o tempo todo a nos enganar. Então, Deus, com o nosso coração enganoso e corrupto, só nos resta, Deus, ter uma única postura, nos submetermos ao Senhor e à sua palavra. E nessa tarde, Deus, fala aos nossos corações, principalmente, Deus, aos jovens que aqui estão. Em nome de Jesus, Pai, no nome maravilhoso, por amor do nome do teu Filho Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós porque nós precisamos da tua palavra mais do que qualquer outra coisa, Deus. De outra sorte, nós iremos morrer. Essa juventude, Deus, tem morrido. Essa juventude, Deus, a cada dia tem se tornado cada vez mais fraca e tem naufragado na fé. Então, Pai, tem misericórdia de nós. E nesse momento, Pai, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações, Deus, não aquilo que gostaríamos, mas aquilo que precisamos, aquilo que vem do Senhor. Então, pela exclusividade, Deus, pela suficiência das Escrituras, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Amém. A história conta que um jovem, ele foi levado à presença do seu imperador, do grande imperador. Talvez todo mundo está familiarizado com o nome desse imperador, Alexandre, conhecido como o Grande. Acho que todo mundo já ouviu alguma ilustração, algum comentário sobre Alexandre o Grande. Certo dia em que seu reino estava sendo assolado por um exército inimigo, no momento em que esse exército ganhava, inclusive, uma dessas batalhas, a maneira que ele vinha avassaladoramente contra o reino de Alexandre o Grande, um jovem bateu em retirada. Um jovem não suportou e ele entendeu que claramente ele iria morrer.
Ele tinha certeza disso. Ele, para que salvasse a sua vida, ele bateu em retirada. Ele acovardou e ele correu. Ele fugiu da batalha. Nessa fuga, os soldados o prenderam e levaram para diante de Alexandre o Grande, do grande imperador. Ao ser colocado, as portas do palácio se abrem, daquela sala real ali, e jogam aquele jovem aos pés do imperador. O imperador ali, pensativo, preocupado demais com essa grande batalha, perguntou: o que esse jovem faz aqui? Por que vocês me trouxeram? Por que ele está na minha presença num momento tão difícil do nosso reino? E os soldados sabiam que, com certeza, o imperador queria saber do que se tratava. Jogou aos pés dele. Ele: do que se trata? O que foi que aconteceu? Por que ele está na minha presença? Ele é um traidor. Ele é um covarde. Ele bateu em retirada e ele não honrou o nosso exército. Ele não honrou o nosso império. Ele não honrou o Senhor. E ele, muito irado, por não suportar a covardia, a traição, sentado mesmo no seu trono, ele pergunta: jovem, qual é o seu nome? Aquele jovem trêmulo, aquele jovem, logicamente, com muito medo, ele responde, sem que pudesse olhar para o rei de cabeça baixa, de joelhos: meu nome é Alexandre, Senhor. O imperador, atônito, parece que não conseguia, achava que não tinha entendido bem o que tinha ouvido. Ele agora fica de pé no seu trono e mais uma vez ele pergunta: por favor, jovem, me diga o seu nome. E aquele jovem repete, com muito mais medo: meu nome é Alexandre, Senhor. Agora o rei, não suportando ficar apenas em pé, perplexo, ele vai perto daquele jovem, ele desce ali do seu trono, daquele altar, ele chega próximo daquele jovem e diz: jovem, olhe nos meus olhos, olhe diretamente nos meus olhos e diga o seu nome. Aquele jovem já derretido de pavor, ele atende a pergunta do seu imperador e responde: o meu nome é Alexandre, Senhor. O rei, o grande imperador, tomado de fúria, coloca o dedo no rosto daquele jovem, os seus olhos flamejando, e dirige-se ao jovem: jovem, ou você muda de nome, ou você muda a sua atitude. O que me deixa também perplexo hoje é o que se diz a juventude cristã brasileira. E eu vou mais além. O que me deixa também perplexo é o novo câncer que tem entrado dentro da sã doutrina e entre os jovens. São esses jovens reformados, que se dizem reformados. Os jovens que são bons em blogs, os jovens que são bons em escritos, os jovens que são bons atrás de um computador. Mas em casa são extremamente insubmissos com os pais, quebrando o 5º mandamento, à torta e à direita. Jovens que são espertos para viverem um namoro impuro, com alguém que nada mais é do que namorado, então não é nada. Mas por ter título de reformado ou de uma tradição conservadora, ali parecem se sentirem seguros. Eu queria que, assim como eu queria que todos nós fôssemos exortados e conduzidos pela preciosa palavra de Deus, nessa pequena porção que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo que passou ali há 3 anos, pelo menos, numa cidade de Éfeso, pastoreando essa igreja, ele chama esse jovem para uma grande responsabilidade. Ele não deu um desconto ao jovem por conta da sua pouca idade. É o que eu tenho visto hoje nas igrejas. Porque são jovens, vamos dar um desconto. Dá um desconto porque eles têm pouca idade. Dá um desconto porque essa idade é complicada. Por conta disso, eu quase que morria na minha juventude. Porque eu cresci dentro da igreja,
numa criação em que eu não poderia faltar uma escola dominical, mesmo com a maior gripe que tiver, com a maior dor de cabeça que eu tivesse. Eu com hepatite, eu ia para a igreja, não faltava uma escola dominical, e mesmo assim, indo a passos largos para o inferno, por conta apenas de uma vida religiosa. O apóstolo Paulo ele não dá um desconto na mocidade de Timóteo. Timóteo, que no capítulo, na segunda carta, inclusive, que Paulo escreve, se eu não me engano, no capítulo 2, ele vai dizer, Timóteo, foge também das paixões da mocidade. Eu falo isso para que alguém não diga assim, para esse jovem Timóteo é bom viver naquela época, ele não tem os encantos, ele não tem as atrações, os entretenimentos que tem hoje. As curtições já existiam naquela época. As distrações já existiam naquela época. As coisas que seduziam os jovens a ele viver uma vida cristã superficial já existia naquela época. Timóteo vivia sob a instrução de sua mãe e de sua avó, que eram judia. Seu pai era gentio, mas ele viveu a vida toda sobre a direção religiosa da sua mãe e da sua avó. Mas ele poderia ser um jovem superficial. Timóteo, mesmo sendo jovem, ele se submeteu a um constrangimento, porque salvificamente não precisava mais ser circuncidado. Mas, para abrir as portas aos gentios, se fosse facilitar a pregação do Evangelho, se meus outros amigos jovens forem me ouvir com mais facilidade o Evangelho, eu me submeto também, então, à circuncisão. Já que deixou de ser algo salvífico, é um constrangimento, então, fazer isso. Já que o pai era gentil e a mãe e a avó era judia, ele nem precisava fazer isso, mas os judeus olhando aquilo, ia com certeza dar ouvidos a ele. Então, para que facilitasse a pregação do Evangelho, ele também se submete. Ele abre mão de algumas coisas da qual ele poderia ter orgulho e dizer, eu não preciso disso. Eu quero que vocês observem no texto, no versículo 1, dentro desse chamado, dentro dessa responsabilidade que o apóstolo Paulo chama esse jovem. A partir do versículo 1, dentro dessa responsabilidade, de estar à frente daquela igreja, ele diz assim, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Expondo essas coisas aos irmãos. No começo do capítulo 4, a partir do versículo 1, o que ele está expondo é sobre a apostasia, sobre alguns estarem naufragando na fé, por conta de costumes, por conta de novidades, por conta de um evangelho distorcido, por conta de um evangelho diluído que estava sendo anunciado para essa igreja, para a igreja de Éfeso. Então, olha, expondo essas coisas, você pregando a palavra de Deus, você expondo a sã doutrina para essas pessoas que estão naufragando na fé, que estão à beira da morte espiritual, você vai ser um bom ministro de Cristo Jesus. A palavra ministro, aqui colocada pelo apóstolo Paulo, quando escreve a esse jovem, é a palavra diáconos. E alguém pode dizer, eu conheço a palavra diáconos, na minha igreja tem diáconos, e eu sei que é aquele servo voluntário. É interessante quando as palavras, a palavra servo, as palavras correspondentes no grego são usadas para servo. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1 do versículo 1, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Cristo Jesus. Quando Paulo diz ali que é servo de Jesus Cristo, ele não usa a palavra diáconos para servo. Existiam algumas palavras, e as mais usadas eram diáconos, mistos e doulos. Eram essas três palavras. Tinham outras palavras, mas as comumente usadas eram essas. E aí Paulo não usou diáconos, que era o quê? Um servo, um trabalhador voluntário, não precisava de nenhum estímulo para poder realizar o seu ofício. Ele também não usou a palavra mistos, que era um servo também que precisava receber uma certa recompensa, um certo estímulo para realizar a sua tarefa. Mas Paulo usa ali a palavra doulos, que é uma palavra que vai muito mais a fundo do que servo. Aquela palavra dá a ideia de ser um escravo. Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. É esse tipo de relacionamento, Timóteo, que eu tenho com... E ali ele escrevendo aos Romanos, mas Timóteo, com certeza, sabia como é que Paulo se identificava, que tipo de servo que ele era. Eu, Paulo, servo ou escravo do Senhor Jesus Cristo. Alguém que não tem vontade própria.
alguém que não tem planos para o futuro, alguém que vive apenas para realizar aquilo que o seu Senhor o ordena fazer. Então ele nem usa aqui para Timóteo, nem dulas, nem mistos, embora Timóteo esteja bem inteirado disso. Ele usa diáconos, mas então por que um diáconos? Um servo voluntário? Não, nem sempre a palavra diáconos, como nós entendemos a palavra diaconia, é usada para esse serviço da diaconia. A palavra diáconos, ela aqui, inclusive, ela está sendo usada para dar a ideia daquele que segue ministrando, daquele que expõe as Sagradas Escrituras, aquele que prega o Evangelho. Então ele está dizendo, Timóteo, veja só, nessa sua responsabilidade que eu chamo você, eu quero dizer que você vai ser um excelente ministro, você vai ser um excelente expositor da palavra, você vai ser obediente a mim pregando o Evangelho, se você expor essas coisas aos irmãos. Se você salvar aqueles que te escutam dessa apostasia constante. Eu posso dizer que a apostasia que existe entre a juventude evangélica hoje é o viver superficial. Porque ir para a igreja, abandonar a igreja hoje, antigamente a pessoa abandonava de vez a igreja. Ela já dizia em casa, eu não quero mais ser crente. Antigamente a coisa era muito melhor. Hoje você pode ser um jovem aquém do Evangelho, indo todos os dias para a igreja e acompanhando seus pais. Você pode simplesmente ser um ímpio, você pode ser simplesmente um filho das trevas, participando de todas as escolas dominicais, participando de todos os congressos, todos os simpósios. Ele está dizendo, olha, você vai servir ao Senhor com excelência. Você vai estar sendo fiel se você expor aos jovens que isso que eles estão vivendo no Evangelho, que eles tomem cuidado. Foi para isso que Paulo escreveu a Timóteo. Como é que você deve se posicionar diante a problemas que vão surgir dentro da igreja? Olha, quando Paulo escreve aqui a Timóteo, ele está dizendo esse problema, ele vai vir de dentro da igreja, é dentro da liderança, vai surgir dentro da igreja pessoas que são referências para vocês. O referencial da igreja vai vir com uma conversa estranha, além do Evangelho. Eu posso dizer que essa conversa estranha é justamente esse Evangelho banalizado. Esse Evangelho que é dado para vocês, jovem, muitas vezes diluído mesmo. Há uma imbecilização da juventude hoje cristã. O trato que é feito com vocês, o tipo de evangelho parece que tem que ser dissolvido mesmo, porque se pregar o evangelho sem piada, se pregar o evangelho sem outro entretenimento, vocês não conseguem ser atraídos. Se junto com a programação dos jovens eu não fizer um brigadeiro, se eu não fizer uma pipoca, a juventude não aparece. Se a única atração do evento dos jovens for a pregação do evangelho, está fadado a fracassar aquela programação. E aí o pastor vai procurar a liderança dos jovens, o que é que está acontecendo? O que foi que houve com essa programação? Não aparece ninguém, simplesmente porque a exposição do evangelho é o único interesse que vai haver naquela programação. Se você fizer isso, você vai ser um excelente ministro de Cristo Jesus. E ele diz, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, que tem seguido. Veja só, você tem que expor aquilo pelo qual você já tem. Você vai dar aquilo que você já tem, alimentado com as palavras da fé e com a boa doutrina que você já tem seguido. Jovens, talvez a grande maioria aqui já cresceram no presbiterianismo, cresceram dentro da igreja reformada, daquilo que já foi dado a vocês, daquilo que vocês já conhecem. Vocês conhecem a sã doutrina, vocês conhecem os símbolos de fé da nossa igreja. Talvez vocês não dão a mínima para isso, mas vocês já têm de uma forma bem distante, mas têm seguido, ou têm acompanhado, ou têm ciência do que se trata, do que eu estou falando aqui. Alimentado. Você não tem que estar simplesmente saciado. A palavra aqui não é saciado no sentido de dizer assim, eu já comi tanto que eu não preciso mais. Alimentado aqui significa ser nutrido. Alimentado significa aqui ser fortificado com aquilo que você ingeriu. Então, eles alimentaram com o quê? Veja só, com o que é que vocês têm que estar alimentados? Olha, eu tenho uma juventude bonita, eu tenho uma juventude enorme, alguém vai dizer. Com o que é que você alimenta essa juventude? Aqui ele diz qual é o conteúdo desse alimento. Que tipo de comida é que ele está dando aos jovens? Eu vejo várias
vários artifícios que são usados, várias estratégias. Isso chega ao conselho, inclusive, estratégias para poder... o que é que nós podemos dar aos jovens. É incrível, eu passei anos como adolescente e como jovem em igreja, ouvindo lições do tipo, posso ouvir música do mundo? É você ficar na igreja a manhã toda, ouvindo o professor falando isso e cada um dando sua opinião. A outra lição que tinha era, eu posso beijar o menino sem ele ser meu namorado? Coisas ridículas, coisas superficiais. Isso era o tema de lições. Isso não alimenta, coisas lógicas, em que o não é óbvio. O professor, inclusive, se cala em muito tempo e cada um que relativiza e diz o que acha. Porque acha que o jovem não pode ouvir doutrina. Porque acha que o jovem ele não vai ingerir essa doutrina. Isso é a grande mentira do diabo. Esse é o último vômito de Satanás em cima da juventude. Achar que vocês são incapazes de se alimentar com a palavra da fé e da boa doutrina. Quando eu vejo jovens aí entre vocês que se orgulham de dizer que estão estudando de 8 a 12 horas para o vestibular. Eu já conversei com um jovem e disse, você estuda mesmo de 8 a 12 horas por dia? Estudo, pastor, 8 a 12 horas por dia. Porque ele tem um alvo, e esse alvo tem uma recompensa enorme. E o que eu acho incrível é que os pais e os pastores comungam com isso. Não, mas faça uma leitura bíblica antes, faça uma oração. Deus abençoe o meu estudo em nome de Jesus, amém. Lê um versículo da Bíblia e já acha um absurdo, porque você já perdeu tempo demais lendo a Bíblia. Eu queria que fosse dado isso aos jovens. Você estuda de 8 a 12 horas por dia, eu queria que você estudasse 14 as Escrituras Sagradas, sem que alguém dissesse que isso é fanatismo, sem que alguém dissesse que é loucura, até porque é mesmo. Certo dia, um jovem de outra igreja presbiteriana em Maceió, filho de um presbítero, ligou para mim e disse assim, pastor, eu quero pregar aí na sua igreja. Você me dá a oportunidade para eu pregar para os jovens? Mesma idade dos jovens lá da igreja. Tá certo. Eu não concordei antes de eu falar qualquer coisa. Ele disse, agora veja só, eu preciso de 2 horas para expor o que eu tenho para expor. 2 horas eu preciso. O que você tem para expor durante 2 horas aí? Eu quero falar de tudo que eu fiz na minha vida. Eu quero falar de todas as coisas ruins que eu fiz na minha vida. Olha, eu quero falar de todas as drogas que eu usei. Eu quero falar do tempo que eu fiquei na prostituição. Eu quero falar das coisas que eu fiz na rua, no colégio. Você quer 2 horas para falar isso? Ele porque para falar tudo que eu fiz de ruim nessa vida, somente 2 horas. Eu digo, tá bom, jovem, eu vou concordar com você. Ele falou isso comigo em meio aos palavrões. Filho de presbítero. Ele falou em meio aos palavrões, pedindo isso para mim. Que ele tinha supostamente se convertido. Tá bom, eu concordo. Ele, tudo bem? Ele ficou admirado. Tudo bem? Eu digo, sim, tudo bem. Agora, veja só, lá na igreja, os jovens eles vão mais ou menos umas 3 horas da tarde e ficam até 11 horas da noite na igreja. Eles limpam a igreja, eles fazem umas atividades lá e depois estudam, oram e depois tem um momento em que eu prego lá para eles. Tá certo. Eu vou dar um momento de um coffee break, eu vou dar um lanche para eles de 20 minutos, depois a gente volta para a igreja de novo, para o templo, e você vai passar 2 horas e 15 falando sobre Jesus Cristo. Você vai falar 2 horas e 15 sobre Jesus Cristo. Tá bom assim? Então tá fechado a nossa programação. Você me liga depois para dizer, e ele meio aos gaguejos lá, disse, não, tá bom, fechado, viu? 2 horas você vai falar das porcarias que fez, e 2 horas e meia depois, mais 2 horas e meia depois, você vai expor sobre o Evangelho, sobre o que você conhece de Cristo. Aquele jovem nunca mais me ligou. Nunca mais ele ousou em me ligar. O que é que de alimento aquele jovem tinha para passar para os outros jovens? O que é que de conteúdo ele tinha para passar para os outros jovens? Não se enganem, se vocês não forem alimentados, vocês jamais vão suportar, jamais vocês vão viver. Tá, é claro, é óbvio, a estatística. Hoje, os pais levam as crianças para a igreja, quando chegam em determinado momento da adolescência, eles já começam a peitar os pais, e o grande problema em casa é deixar de ir para a igreja. A primeira coisa que os adolescentes querem se libertar dentro das famílias evangélicas
e eu tenho certeza que há entre nós aqui, é deixar de ir para a igreja. Se o pai e a mãe, como uma criança, não brigar todo domingo de manhã para que ele se levante para a igreja, porque é um tormento acordar o jovem de manhã para ir para a igreja. Por que é que tem que ser assim? Por que é que os pais aceitam e por que é que os pastores aceitam isso? Aonde é que tem dizendo? A não ser na parte da apostasia, é que eu posso enquadrar essa juventude. É porque não tem alimento. A grande resposta é essa. Não tem alimento. Não são palavras de fé e não são palavras de boa doutrina. Não são sãs doutrinas. Eles não têm recebido a preciosa palavra de Deus. Eles não têm ouvido sobre o Evangelho. Primeira coisa que ele faz, a rebeldia é essa, não ir mais para a igreja. Ou ir daquele jeito, eu fico com sono, eu fico com raiva, eu não sei nada do que aconteceu no culto, é apenas uma condição. E para que vocês possam ir para a igreja, os seus pais precisam condicionar isso. Precisa haver uma troca, uma barganha. Porque ele me prometeu um celular novo, porque ele me prometeu uma viagem, porque ele me prometeu isso, aquilo, outro, eu vou frequentar a igreja regularmente com ele. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Que Deus tenha misericórdia da nossa juventude. Precisa haver o alimento, precisa haver conteúdo nesse alimento. Ele diz que é fé e ele diz que é boa doutrina. No versículo 7 ele diz, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Observe que ele diz, se alimente, mas ele diz aqui um contraste, rejeite. Você deve se alimentar bem. Você deve ser também muito inteligente, jovem, para rejeitar aquilo que não presta. Ele vai dizer, as velhas profanas e de velhas caducas. Isso aqui eram anedotas judaicas. Isso aqui eram contos que as senhoras idosas, elas pregavam para seus vizinhos, para os seus netos, e com certeza para aquela juventude que estava ali, talvez, junto com os outros jovens, tanto naquela época quanto hoje, os idosos precisam exigir do respeito para os idosos, então eles ganhavam com facilidade os ouvidos e a atenção da juventude. A anedota judaica, elas com certeza usavam personagens do Antigo Testamento dentro de suas historinhas e aí encantavam, inclusive os jovens crentes, porque eles podiam dizer, olha, ela está falando essas coisas aí, não tem na Bíblia, mas não foi isso que a gente recebeu dos apóstolos, mas olha, existe um personagem ou outro da Bíblia, isso então não pode ser tão ruim. Eu comparo isso, sabe o quê? Ao movimento gospel dos nossos dias. Isso é exatamente o movimento gospel. Anedotas, fábulas profanas de velhas caducas, eu traduzo como movimento gospel. Em que você já permite, já existe uma aceitação na igreja, como que os pastores e os pais dissessem assim para vocês, é melhor do que nada. Escuta isso, aquilo, outro, porque é melhor do que nada. Escuta essa porcaria de música, escuta essa pregação rasa e tola, com um palhaço literalmente fantasiado para chamar a sua atenção, que tem que distribuir muitas piadinhas e depois ele faz com que todo mundo diga que está louco por Cristo. Sai dali e vive como demônios, normalmente. Não há mudança, não há santificação, porque essa santificação não vem da graça do Senhor. Certo dia, um jovem lá, que era de lá da igreja, ele perguntou a mim, ele veio comunicar que tinha ido para um desses palhaços que se chamam pastores, se dizem pastores, que tem arrebanhado multidões de jovens por aí. E ele disse, rapaz, eu fui. Mas, pastor Ronaldo, não vem me criticar. Não vem me criticar, porque foi bom demais. O cara é fera, o cara é bom demais. Tá, eu só quero saber o que foi que você aprendeu. Me fala uma coisa que você aprendeu aí. Teve uma hora lá que ele disse, rapaz, estava todo mundo com fome, brother, lá sentado, e aí Jesus chegou e disse, essa galera aí, tá de rango mesmo, tá todo mundo de rango, então, peraí. E aí, sabe o que foi que Jesus fez? Ele botou Macfish para todo mundo, brother, pão e peixe. Aquele jovem ficou encantado com aquilo, ele só aprendeu isso. Me diga outra coisa da pregação, me dá algo que eu também quero me alimentar, porque é isso aí. Aí você está querendo criticar já, mas foi incrível. Aquele jovem até hoje
até hoje, vive uma vida terrível e não sai da igreja, não. Assim como esses opositores na igreja de Éfeso. Assim como esses que vinham para assolar, para destruir, para confundir a cabeça dos crentes em Éfeso. Ele não sai da igreja. Essa turma de jovens que você tem talvez na sua igreja, eles não vão sair. Não espere que eles vão sair, não. Paulo falou para Timóteo, é de dentro da igreja que vai vir esses aí. A juventude tem que ser sábia para isso. Sábia para enfrentar os pais e peitar os pais em casa. A juventude sabe ser. Tem resposta na ponta da língua para responder os pais. Gente, eu fico tão triste. Eu fico tão triste com a juventude hoje. Inclusive quando se diz evangélico. Que missividade é essa? De que o jovem pode responder, de que o jovem pode peitar, que o jovem pode dizer o que quiser com seus pais. A sabedoria para rejeitar as coisas estragadas, as coisas que visivelmente a juventude ela não tem vida. Essa juventude, vocês conhecem, vocês sabem o que eu estou dizendo. Os jovens principalmente sabem o que eu estou dizendo. Você olha para o lado e sabe dos jovens que vivem nessas igrejas, para esses movimentos gospel, e você sabe como é que eles vivem. Você sabe o namoro deles, você sabe o dia a dia deles. Vocês sabem dessa grande verdade. É óbvio. É só olhar para a vida deles. Então, em contraste com se alimentar bem, ele está dizendo, também rejeita aquilo que é estragado, fábulas profanas e de velhas caducas. Por mais que venha recheado com o nome de Jesus, por mais que venha com qualquer outra coisa do Espírito Santo, com tudo que eles possam colocar para poder atrair a mente de vocês. Porque é isso que faz para enfeitiçar. Aí você nem pode dizer não. O pastor da tua igreja fica com dificuldade de dizer a você que não participe. Os seus pais ficam sem saída para dizer a vocês que aquilo não presta. Ele está dizendo, fuja. Fuja disso daí. Pode ter o nome do personagem bíblico que for. Você tem já a sã doutrina e as palavras da fé. Então rejeite isso aí, apesar dos outros jovens ao seu redor estar escutando, estar dando ouvido a essas velhas caducas, a essas sandices aí. Rejeite, você vai ser um jovem cristão diferente. Por mais que eles digam que são, você vai ser um diferente entre eles. Rejeite essas coisas. E ele, além de dizer que você seja sábio para rejeitar, ele está dizendo também, exercita-te pessoalmente na piedade. Esse exercita-te aí, a palavra grega no original, dá a ideia da palavra ginásio. E Paulo tinha em mente justamente o ginásio mesmo, aquelas pistas de corrida, onde já existia naquela época, onde existiam já lutas de boxe, onde já existiam corridas mesmo, de não sei quantos metros rasos, e entre outras, jogos de disco, entre outras atividades. E o que é que ele tem em mente, então? Olha, esse exercício da qual esses jovens passam horas e horas e horas e horas durante os seus dias, onde eles têm a mente focada, onde eles são fanáticos por aquele tipo de exercício. Eu quero que vocês façam isso na piedade. Não tem esse exercício físico do qual você vê seus amigos aí, suas amiguinhas na academia, querendo apenas ser um produto para ser usado, porque é isso que a juventude tem crescido para ser. Eu tenho visto isso dentro da igreja. A juventude ela tem se moldado, tem se tornado cada vez mais bonita com a única finalidade de ser usada. E o jovem também ser usado como descartável. Os seus pais, eles amam tanto vocês, jovens. E eu vou além dos seus pais. Eu vou além de um Deus que ama tanto você se você for um eleito dele. Ele ama tanto você. E você tem ido para a academia e você tem buscado uma boa alimentação. Eu falando agora fisicamente, simplesmente para você ser usado. Talvez não usado fisicamente, mas para que as pessoas olhem e contemplem em vocês, para que os outros jovens pequem ao contemplar vocês. Paulo tem em mente esse exercício porque era comum os jovens nesses ginásios, eles se despirem, eles tiravam as roupas, ficavam com pouquíssimas roupas para mostrar o seu físico atlético, para mostrar que eram bem saradões. Aí Paulo está querendo fazer de novo um contraste sobre se alimentar bem e sobre rejeitar. Aí ele está dizendo, olha, sobre o exercício, eu quero levar a mente de vocês para o que o pessoal faz no ginásio, na academia. Aí eu quero dizer agora para vocês, eu quero que vocês façam isso, esse mesmo exercício, esse empenho todo, eu quero que isso seja espiritualmente.
Eu quero que isso seja espiritualmente. O que é um exercício, gente? O que é um exercício? É algo que eu faço agora, e de novo, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e eu estou cansado, eu já estou exausto, mas alguém diz, espera aí, mais um pouquinho, eu aguento mais um pouquinho. Você sabe o que é que você pretende, você sabe onde você quer chegar fisicamente. E espiritualmente a juventude não sabe para onde vai. A juventude tem, inclusive, outro gosto, ela tem outro caminho, ela gostaria de ter outro caminho. Ela só não vai muitas vezes, ela não se joga muitas vezes porque ela sabe que a outra opção é o inferno. Não busca o exercício piedoso, porque parece que só o se declarar cristão já é fundamental e já está de bom tamanho. Mas o desejo, na verdade, é outro tipo de conduta, é outro tipo de exercício. Não, mas se me perguntar, eu desejo o céu mesmo. Porque outra opção é inferno, é viver sob a ausência graciosa do Senhor. Viver eternamente com a ausência graciosa do Senhor sobre sua vida, é o inferno. Então isso aí não, eu quero Deus. Mas e o exercício piedoso? O ler as Escrituras, o ler essas palavras da sã doutrina, o ter prazer nela, como diz o Salmo 1. O Salmo 1 vai dizer, olha, você nem se senta, você nem se detém. Você não tem associação nenhuma com os ímpios. Ele diz muito pelo contrário. Seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. O prazer do exercício físico. Timóteo quer exatamente isso desse jovem. Eu quero que você se exercite espiritualmente. Eu quero que você tenha comunhão com o Senhor. Eu quero que você tenha vida de oração. Eu quero que você esteja constantemente orando. Estudar as Escrituras, quando você estiver cansado, você volta para ela e estuda de novo. E estuda de novo. E aí você volta e ora de novo. E você ora. Alguém vai dizer, peraí, está pedindo isso para os jovens? Eu não estou acreditando que ele está pedindo isso para os jovens. Por que as pessoas talvez pensem isso de vocês? Por que vocês podem fazer horas disso na academia? E por que vocês não podem fazer isso em exercício espiritual? Por que os pastores dizem que 15 minutos por dia, jovem, você dá uma lidinha na Bíblia? Que coisa desgraçada, que conselho desgraçado é esse? Pelo menos 15 minutos da sua vida, pelo menos alguns minutinhos de oração, isso já está bom. Isso é tão horrendo de ouvir, meus irmãos. Isso é lamentável de ouvir, e isso é o que evidencia a juventude hoje. Se exercitar pessoalmente. Olha o que ele diz. Pessoalmente. Além desse tipo de exercício, ele diz que é pessoalmente. Escutem isso, jovens. Seus pais não vão fazer isso por vocês. E o exercício piedoso dos seus pais não vai interferir na vida de vocês. Até certo ponto, sim, quando você é criança. Quando você é batizado na igreja presbiteriana, o que é dito? O que é exigido dos seus pais? Para que eles leiam a Bíblia por você, mas depois ele diz assim, que ele ensine vocês a lerem, para que vocês possam ler por si só as Escrituras. O que eles vão fazer, isso é para a vida deles. Eles vão prestar contas a Deus. Olha o que ele está dizendo para esse jovem. Exercita-te pessoalmente, estou falando com você. Eu estou falando algo que é seu. Isso não vai ser transferido a ninguém. Ninguém pode dar isso a você. Ninguém pode computar isso em você. É você e Deus. Eu estou pedindo algo que eu não posso fazer por você, Timóteo. Eu, Paulo, o apóstolo, não posso fazer por você. Nisso daí, você vai ter que se virar. É você e Deus. Você tem o Santo Espírito, você tem a sã doutrina, agora se exercite. Se empenhe em se exercitar nisso daí. Ele deixa claro no que é que ele quer, então, é na piedade. É o que é importante. E ele diz, por que na piedade? Por que na piedade? Ele usou esse contraste do ginásio, do exercício. Então veja só, o versículo 8 ele explica. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser.
ele não está dizendo que o exercício físico não tem proveito nenhum, não. Ele está dizendo que o exercício físico tem proveito, sim. Vocês devem se cuidar. Vocês devem cuidar do corpo de vocês, é templo do Espírito Santo. Agora, vocês usam o corpo de vocês para ser templo do Espírito Santo e não para ser cartão postal, não para ser visualizado, não para ser mostrado para os outros jovens da igreja e para o mundo. Então ele está dizendo, tem sim, o exercício físico tem proveito. Agora, eu vou dizer para vocês qual é o exercício que tem muito mais proveito. É a piedade. Porque a piedade ela tem proveito para agora. O exercício físico só tem proveito para agora. Eu vou te dizer algo que tem proveito para agora e para a vida que há de ser. O relacionamento com o Senhor. O se exercitar em estar em relacionamento com o Senhor constante. A vida piedosa do jovem, ela tem funções, tanto para agora quanto para a eternidade. O grande problema é que os jovens não se importam com essa vida agora com o Senhor, e o que tudo indica, parece que vai haver uma transformação quando o Senhor vier, ou quando ele morrer. Parece que esse desejo vai surgir quando ele estiver face a face com Deus. Parece que os jovens entendem assim, quando eu morrer, eu vou ser a pessoa mais piedosa do mundo. Parece que esse é o entendimento. Porque, veja, os mais da minha vida, eu tento ser crente, mas a minha namorada não deixa. Eu tento ser crente, mais os meus pais. Eu tento ser crente, mais a faculdade, mais o meu tempo, e isso e aquilo outro. Gente, sobre se exercitar em piedade, há uma grande mentira para os jovens hoje, é a questão do tempo. O jovem não tem tempo de se exercitar na piedade, sabe por quê? Eu vou falar do adolescente já. Ele vai para a escola, quando volta da escola ele tem natação, ele tem judô, ele tem jiu-jitsu, ele tem karatê, ele tem aula de reforço, ele tem o pré-vestibular, ele tem o cursinho, ele tem isso e aquilo outro, ele tem milhões de coisas. E eu já ouvi pais que dizem, pastor, esse ano o meu filho realmente para a igreja, eu já vi pais concordarem com isso, realmente esse ano para a igreja está difícil para ele. Isso aí eu estou aqui, pastor, para dizer. Durante esses 2 anos da vida dele, vai ficar muito difícil, porque ele está com a agenda muito cheia e é um compromisso que ele tem que ter conosco. E aí, quando ele fala do dia a dia dele, aí você chega a concordar, dizer, onde é que esse rapaz vai ser piedoso? Sabe o que é incrível? Você quer ver ele arrumar um tempo? É quando ele arranja uma namorada. Eu falo a mesma coisa da menina. A menina não tem tempo para nada. O pai admira aquela disposição, aquela responsabilidade, porque ele está sendo uma maquinazinha de dinheiro para os pais. Os pais já vêem muita fortuna ali e já ficam encantados com aquilo. Os pais dão todo o suporte. Basta aquele rapaz ou aquela menina arrumar um namorado, uma namorada, aí vocês vão ver onde é que ele encontra tempo. Eu não sei de onde, mas ele encontra tempo. Horas no Facebook, horas no WhatsApp, saídas, jantares. Tempo que ele não tinha para nada, agora ele encontrou aos montes. Tem tempo para ficar brigando com a namorada. Brigar com alguém que não é nada sua, briga. Hoje a juventude tem namorado de um jeito que quando acaba o namoro, são verdadeiros divórcios. É como um divórcio mesmo. Mas tudo isso está ligado ao pecado. Tudo isso está ligado ao pecado. Quando o jovem namorado ele começa a brigar, é o pecado mesmo. Não tem outra coisa, não. Pecado. Não tem outra coisa. Estão pecando. Quando começam a brigar, eu sou o que é sua? Nós somos melhores amigos só. Apenas isso. Nem tocar em você eu posso. Eu não posso nem pensar de maneira impura. Porque você não é nada minha. Como é que eu vou tocar em você? Então, qual outro compromisso que eu tenho que ter que eu estou te decepcionando? Se exercitar pessoalmente na piedade. Por quê? Porque isso tem proveito para a vida que agora é e para a que há de ser. Eu quero saber, jovem, o quanto você tem investido para a sua vida que há de ser. O quanto você tem vivido hoje que vai ter efeito para a eternidade. Eu quero que você me diga.
os seus exercícios, suas atividades. Jovem, a sua rotina hoje é para qual vida? É para qual vida? Eu quero que você avalie, seja sincero. Toda a sua rotina do dia a dia tem sido para qual vida? Tem sido para qual vida? Serve para quê na eternidade? E alguém vai dizer, mas é na eternidade. Veja que tipo de linguajar, veja que tipo de pensamento. Não se deseja, não se almeja, não se clama maranata. Não se clama maranata mesmo, a não ser no hino que vai cantar, que é muito bonita a melodia dele, a letra dele. Não se deseja o céu. Não se deseja estar contemplando o Senhor face a face. Porque parece que o céu vai ser algo muito sem graça. É isso que a vida da juventude hoje evidencia. Me mostre na tua rotina, jovem, para a vida que há de ser, o que você tem aí. Aponta para mim aí na tua tarefa, o que você tem guardado, investido no que tem, naquilo que há de ser. Por favor. Quando eu entendi o desejo de almejar o céu, quando eu entendi o que significa ameaça, de eu entender que eu clamando, ora, volta, Senhor, se apresse em voltar, sem que seja com hipocrisia, entendendo que o Senhor virá em meu favor, Ele não virá contra mim, mas virá em meu favor. Eu consigo dizer agora no meu exercício, e eu confesso, irmão, sem falsa modéstia, eu falo isso com muito temor em meu coração, como eu sou fraco, irmãos, na piedade, como eu preciso melhorar cada vez mais. Eu, como um pastor cheio de vergonha, eu falo para vocês, como eu preciso melhorar. Como eu estou distante do que eu deveria ser. Eu sei que Paulo vai dizer, olha, o alvo é a perfeição, embora a gente nunca vai chegar, mas o alvo é esse, é a perfeição. O exercício piedoso de você contemplar os céus, de você contemplar a eternidade. Você sabe, quando Paulo adorava, ele simplesmente parece que perdia. Quando eu contemplo a Deus, ele vai dizer, é como se as pessoas veem e dizem que é loucura. Paulo, quando vai mencionar isso, eu fui ver certo comentarista falando, é porque parece que quando Paulo estava adorando a Deus, parece que ele perdia a total noção do que estava ao redor dele. Aí o povo passava e dizia, é um maluco, olha um doido. Ele se esvaziava de tudo que tinha nesse mundo, das atrações, dos prazeres, dos planos, de maneira que ele se desligava e alguém dizia, esse cara é doido, olha para aí, que figura. Ele estava simplesmente adorando a Deus. A juventude de hoje não tem os céus, não tem o coração, os seus olhos não têm o seu coração voltado para os céus. Quando eu entendi o conceito de exercício piedoso, do que eu desejo para a vida que há de ser, eu queria que ela fosse agora. Eu não quero essa vida para que há de ser depois que eu terminar o vestibular, a faculdade, depois que eu passar no vestibular, depois que eu ganhar a promoção no emprego, depois que eu comprar aquele carro, depois que eu conseguir namorar com aquela menina. Isso é não contemplar a vida que há de ser. É não desejar, é colocá-la em segundo lugar. Você está quebrando o primeiro mandamento. E ainda é orgulhoso nas suas atividades, nem chega a lamentar isso. Quando eu entendi isso, eu digo isso, porque eu já disse isso nas 3 gestações da minha esposa. Eu digo, eu queria que a vida que há de ser fosse de tal maneira agora, que eu não quero nem ver a minha terceira filha. Eu não quero nem olhar o rostinho dela, eu não quero nem colocá-la nos meus braços. Se fosse opcional para mim, desejar que a vida que há de ser fosse agora. Porque eu sou mais santo do que vocês? Não, porque eu entendi o conceito de almejar e desejar a vida que há de ser. No pouco que eu tenho na piedade. Desejar os céus. Na vida que há de ser. Deve ser, jovem, a sua maior expectativa. A maior expectativa do jovem. E não o sim da namorada. E não a aprovação do vestibular. Vocês conseguem entender isso? E vocês conseguem nunca mais tirar da cabeça de vocês isso? Porque isso sim é proveitoso. E isso sim é proveitoso. E isso só vai continuar sendo proveitoso e fazer sentido se você continuar nesse exercício. Nas palavras da fé e da boa doutrina.
e rejeitando todas as fábulas, todas as novelas, as comédias que vocês têm ouvido em Facebook ou até mesmo em algumas igrejas. E segue o texto dizendo no versículo 9: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. O que ele está querendo dizer é, olha, isso que eu acabei de dizer, você pode ter certeza que é a mais perfeita e absoluta, eu falo isso com mais perfeita e absoluta convicção. Essa é a maior verdade que eu posso passar para você, Timóteo. Essa palavra é fiel e é digna que você aceite ela por inteiro. Não relativizem, jovem, essas palavras. Ele está dizendo que tudo que ele está dizendo aqui é digno de inteira aceitação. Se você pega simplesmente pedaços do Evangelho e você aplica somente o que você gosta e rejeita o que você não gosta, já dizia o teólogo, não é de Deus que você gosta, é de você mesmo. Se essa palavra não é verdadeira para você, ou se você relativiza e diz só apenas algumas coisas, isso é para mim, não é total aceitação para você, você não ama ao Senhor, você não ama a vida que há de ser. Você ama é a você mesmo. Você é louco por você mesmo. Basta você olhar para os seus projetos e sonhos. Basta para você olhar as construções que você tem feito. Como você se ama, como você é louco por você mesmo. E aí segue, irmãos, o texto, então. Ora, o versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Sabe o que ele quer dizer aqui? Sobre esse exercício, sobre viver desse jeito? Labutar e se esforçar sobremodo é você trabalhar ao ponto de exaustão. É você viver essa vida de tal maneira em que você vai dizer assim, eu não aguento mais, eu não suporto esse impacto, esse combate com o mundo, comigo mesmo, com a minha auto-idolatria. Trabalhar, se esmerar nisso, se dedicar nisso ao ponto da exaustão, a ponto de morrer, a ponto de desmaiar. Eu, quando era missionário, a gente foi construir a casa de um amigo nosso. Fazia laje. Eu nunca tinha feito laje, chama de bater laje. E aí tinha que ser brita, areia, e eu tinha que levar numa escada brita lá para cima, areia. E a gente trabalhou, não tinha me alimentado direito. Foi a primeira vez na vida que eu ia desmaiando. No sol quente, a gente começou de 11 horas. Quase que eu desmaiava. Porque eu estava na ansiedade, na alegria de estar construindo a casa daquele meu amigo, com as próprias mãos. E eu não queria parar, eu já não aguentava mais. Desidratado, cansado, fraco já, e eu não queria parar. Com toda a alegria no meu coração, porque eu estava ajudando o meu irmão. É isso que ele diz, olha, nós trabalhamos e labutamos dessa maneira, se esforçamos sobremodo. Por quê? Por quê? O que é que tem por trás disso? Qual é a graça disso tudo, jovem? Por que é que vocês são crentes desse jeito? Por que viver desse jeito tão radical? Por que viver desse jeito puritano de ser? Por que? O que é que tem nisso daí? O que é que tem nessa vida aí? Me explica, ele diz, porquanto temos posto a nossa vida em quê? A nossa esperança no Deus vivo. A nossa esperança, a palavra esperança, quando está na Bíblia, ela não significa como está no nosso português hoje, que estamos usando. A esperança é como algo que talvez aconteça, não é isso? A esperança, talvez, provavelmente, se tudo der certo, acontecerá. A esperança que ele fala aqui é certeza absoluta. Sabe por que nós vivemos desse jeito radicalmente para o Senhor? Sabe por que o nosso exercício é nessa função? Porque nós temos posto a nossa vida, a nossa esperança, a nossa convicção, nossa certeza absoluta na vida que há de ser, é no Deus vivo. Quantas vezes vocês já declararam, jovens, para os seus colegas de lado da turma, da faculdade, da escola, na internet, quantas vezes vocês já declararam, porque eu sirvo a um Deus vivo. Quantas vezes vocês já cantaram canções que falam que o seu Deus é um Deus vivo? Quantas vezes você já se orgulhou de dizer isso? Quantas vezes? E se eu perguntar aqui, você tem convicção de que você serve a um Deus vivo? Você vai dizer amém. A sua esperança está num Deus vivo? Você vai dizer amém.
Agora eu pergunto para vocês, então por que, jovens, se a sua esperança está num Deus vivo, por que é que vocês se relacionam com Ele como se Ele estivesse morto? Porque o seu relacionamento com Cristo é como se Ele estivesse morto. Se a sua esperança você declara, se você crê que essa palavra é fiel e digna de inteira aceitação, por que é que o seu relacionamento é com um Deus morto? Porque é o que me parece, o tanto de palavras que você profere em suas orações, o momento em que você se dedica à sua palavra, esse seu Deus só pode estar morto. Ele só pode não ouvir as suas orações, ou não faz nenhum sentido ler essa palavra. Do pouco que a juventude hoje lê, do pouco que a juventude suporta ouvir, o pouco que a juventude suporta ouvir da palavra. Ou quando se vai orar, chama o jovem para orar, ele não tem nem palavras para dizer mais na oração. É algo rotulado. É algo rotulado, ele sabe dizer as mesmas coisas, porque já ouviu do pai ou de alguém na igreja. É uma oração curta, ela é abreviada por demais. Ele não tem nada para dizer para esse Deus. E não mintam, dizendo que é porque a sua oração está sendo pública. Porque vocês vão mentir e vão dizer, quando eu oro com Deus sozinho, aí é incrível, eu passo horas orando. Não mintam. Aí alguém assiste o filme e manda mesmo uma mensagenzinha, Deus não está morto, e acha que evangelizou por conta disso. Eu achei ridículo naquele filme isso. A ideia que dá que alguém vai se converter num show evangélico. O final do filme, a grande graça, a grande conversão é o show. Ficar cantando a música, aquela juventude toda bonita, as luzes piscando, e no final você é desafiado a mandar para todo mundo a mensagem, Deus não está morto. Que incrível! Satanás faz melhor do que vocês, porque ele estremece diante de saber que Deus não está morto. Ele tem uma reação maior do que a juventude, muitas vezes. Porque a juventude declara, Deus não está morto, mas continua apática. Continua ociosa em seu exercício espiritual. E enche a boca, Deus não está morto. Sua esperança, jovem, deve estar num Deus vivo. Então viva. Viva de tal modo que evidencie para você mesmo, para o mundo, a quem é que você serve. Para a direção de quem você está correndo. Viva de tal maneira que o mundo enxergue isso. Isso tem que ser claro na sua vida. A começar para seus pais ver em casa. Para que a igreja possa ver. Aqui na frente a gente vai ver isso. É para esse fim que nós labutamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Salvador de todos os homens. E a gente podia parar aqui e dizer assim, espera aí, pastor, isso aí, e o calvinismo nos ensina que nem todos serão salvos. Eu sei que vocês estão bem inteirados disso. Mas a palavra aqui, soter, do grego, quando ela é usada na tradução grega do Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento é escrito para o grego, essa palavra vai para lá, para o Antigo Testamento. E a palavra para os juízes ali, no livro de Juízes você vai ver muito. Os juízes são chamados de soter também. A mesma palavra para cá, para salvador, para provedor, para libertador. Quando Deus liberta o povo do cativeiro, você vai abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 5, falando sobre a remissão do povo de Israel. Você vai ver no versículo 5 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Veja só, Deus livrou todo mundo, Deus salvou, Deus foi o soter, Deus foi o salvador de todo mundo que saiu do Egito, mas Ele não se agradou de todo mundo. Ele libertou todo mundo do cativeiro, todo mundo sim foi liberto do cativeiro, todo mundo foi salvo do cativeiro, mas que entraram na terra prometida, somente alguns. Então, essa palavra aqui, soter, essa palavra salvador que ele está colocando, é porque, inclusive, os gregos aqui que iriam ler, eles sabiam, eles estavam inteirados. Por quê? Porque os imperadores na literatura clássica, no grego clássico agora, sem ser na Bíblia, também os imperadores, os reis,
As autoridades eram chamadas de Sóter também, eram chamadas também de Salvador. Nós vimos lá em Mateus e também em Lucas o que a gente chama de graça comum. Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e a chuva cair sobre justos e injustos. Então Deus salvou a lavoura do ímpio, inclusive, quando faz a chuva cair nela. Quando Ele faz também a chuva cessar e o sol brilhar sobre aquela lavoura, Ele salvou também. Então Deus é uma espécie de salvador. Aqui, inclusive, no texto, a ideia de que Deus só veio para salvar os oprimidos, eles tinham também essa ideia, somente os pobres e os oprimidos pelas autoridades. Deus é o salvador de todos os homens nesse sentido. Ele agracia, com certeza. Ele é bom, inclusive, com toda a raça humana, livrando de catástrofes e de outras coisas, de algumas pestes, de algumas coisas. Mas ele quer dizer, especialmente dos fiéis, porque essa salvação vai ser eternamente, essa salvação vai ser espiritual. Para quê? Para os fiéis. É isso que ele está dizendo. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Mas aos fiéis, veja só, jovem, eu posso colocar isso dizendo para vocês, olha, Ele é salvador do teu lar, fazendo com que você nascesse num lar com um pai bom, com uma família boa, providenciando tudo para você. Você dizer, graças a Deus eu tenho uma conduta cristã em casa. Mas você só vai ser salvo se você for achado fiel. Você só vai ser salvo se você tiver santidade, e santidade sem a qual ninguém verá Deus. Jovens, sem santidade vocês jamais verão a Deus. Porque Ele será o salvador de vocês se vocês forem encontrados fiéis. E esse exercício é contínuo e não acaba. Nós sabemos que o exercício ele tem uma finalidade. Você só vai alcançar o objetivo se você não cessar de fazê-lo. Você vai fazer e você não vai parar mais, porque senão você perde o foco e você perde o seu objetivo. Você não alcança o seu objetivo. É ou não é assim numa dieta que eu implico o tempo todo em querer fazer? Se eu deixar de me alimentar direito, se eu deixar de fazer exercícios físicos, eu volto a engordar de novo. Só os que forem achados fiéis, esses, para vocês, jovens, Ele não vai salvar a juventude. Sabe o que alguém vai dizer para mim? Pastor, o incrível... Antigamente, na adolescência, eu tinha um trabalho e eu enchia a igreja. Eu enchia a minha igreja sozinho. Era um dia que não tinha nenhuma programação na igreja, o pastor não ia lá, nenhum oficial da igreja ia lá. E eles me davam a chave da igreja, porque era o único dia que não tinha programação. Era folga até do zelador nesse dia. E eles diziam assim, pode usar o templo. Eu enchia, a igreja lotava de jovens. A igreja era lotada, eu tenho fotos registradas. A igreja lotada. Aquilo não serviu quase para ninguém. Aquilo não serviu quase para nada. As pessoas me enchiam de elogios e diziam, mas olha, pelo menos eles não estão na rua, pelo menos não estão nas drogas. Tinha mãe que vinha satisfeita e dizia, olha, em casa ele ainda continua dando em mim, ele continua me dando empurrão, mas pelo menos abandonou as drogas e deixou aquele palavrão que ele falava tanto. Pelo menos não está na rua. Não, eu estou preocupado com o coração dele. Eu estou preocupado com a eternidade dele. Eu estou preocupado com a eternidade de vocês, jovens. E não com o momento agora, para que vocês saiam balançados, dispostos, como eu já saí muitas vezes de pregações e de palestras na idade de vocês, e simplesmente voltava a mesma coisa de antes. Eu não quero que isso seja emocional, eu quero que seja racional. Eu quero que seja decidido com o poder do Espírito Santo e vocês se submetam. Que vocês se envergonhem da vida que vivem até hoje. Que vocês voltem para os seus pais, abrace-os, beijos e diga, eu amo você, meu pai. Não se faça de durão. Não diga que isso é coisa careta, que você nunca disse isso, que você nunca fez isso. Quem me ensinou foi o filme. Se você nunca fez e isso não é costume, faça. E se você já faz, faça de maneira diferente. Salvador, especialmente dos fiéis. Ele diz no versículo 11, ordena e ensina essas coisas. Ordena e ensina essas coisas. Não dá um toque apenas para essas pessoas. Eu não vim, jovens, dar um toque para vocês. Na minha adolescência, eu era chamado para falar em algumas igrejas,
para falar, inclusive, em colégios. Sabe o que é que o pessoal me chamava? O que eu tinha feito na vida passada. O pessoal chamava para dizer quantos colégios eu tinha sido expulso, para falar o que eu tinha feito. Quando eu li a palavra do Senhor, quando Paulo diz aquilo, só o mencionar é vergonhoso. Só o mencionar é vergonhoso. Eu disse, não vou mais abrir a minha boca para falar nada. Eu quero falar de Cristo. E não falar do meu passado, do qual eu devo ter nojo dele. Eu não vim para a juventude, louvado seja Deus por isso. Eu não vim para falar para vocês sobre experiências. O que Paulo está querendo dizer a Timóteo aqui, eu quero que você ordene e que você ensine. As palavras aqui estão no imperativo ativo. As duas. Ordene e ensine. Ou a gente poderia traduzir, olha, siga ensinando, ou continue ensinando e continue ordenando. Diga não para a sua juventude. Sabe o que eu digo para a minha juventude? Não, porque a palavra do Senhor diz que não é não. Agora eu não vou dizer em não, porque eu não sou imperador, porque quem deve nos reger é a preciosa palavra de Deus, o solo é a Escritura, a suficiência das Escrituras. Então, eu ensino e digo assim, olha, é isso aqui que está dizendo, é assim que nós vamos viver. Você não vai dar um simples conselho às pessoas. Você vai ordenar por meio da palavra da fé e da sã doutrina. Ordena e ensina essas coisas. E ele diz no versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém despreze, o versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade. Em outras palavras, literalmente aqui no original quer dizer que ninguém pense pouco de você. Que ninguém pense pouco de vocês, que ninguém subestime vocês, porque vocês são jovens. Eu volto a falar aquilo que eu disse no começo. Porque eles são jovens. Como eu via isso? Eu ouvia isso acerca... Olha, pastor, foi expulso de outro colégio agora. É porque ele é jovem. Olha, pastor, puxa a orelha dele, que de novo foi expulso de outro colégio. É porque ele é jovem. Foi expulso do acampamento agora. Nem no acampamento suportaram ele. É porque ele é jovem. É porque ele é jovem. Vai passar isso. Pela graça de Deus passou e eu estou vivo. Pela graça de Deus passou e eu estou vivo. Outros estão mortos, ou fisicamente mesmo, ou espiritualmente, porque um monte de amigo que eu tenho está morto. Mais novo que eu, inclusive. Mas espiritualmente eu dou graças a Deus porque Ele preservou a minha vida. Porque simplesmente para mim diziam, ele é jovem, tolere, pondere pai, pondere pastor, pondere liderança da igreja, porque ele simplesmente tem pouca idade. É a idade da irresponsabilidade. É nessa idade de irresponsabilidade, do qual a igreja coloca, que um jovem já consegue administrar uma empresa. Na pouca idade que a igreja diz hoje, tem pouca idade, eu escuto lá na igreja o pai dizer assim, eu posso morrer que meu filho já administra a minha empresa. Com pouca idade. Na idade que em outros lugares vai dizer, é uma fase só que ele vai passar. Ninguém pense pouco de você por conta da tua pouca idade. Com a pouca idade que a juventude tem hoje, ela consegue colocar um filho no mundo. O jovem consegue engravidar uma menina. A menina consegue ceder e engravidar. Com a pouca idade que tem, eu volto a dizer, peita os pais, tete a tete, assim, parece mais que é um adulto, parece que tem a mesma experiência, parece que coloca comida dentro de casa, parece que já sofreu tanto nessa vida, que você consegue erguer os olhos para os seus pais e dizer coisas para eles que vão ferir eles para o resto da vida. Essa juventude tem sido desprezada. Eu quero dizer, jovem, não permitam isso. Não permitam ser desprezados. Não permita que ninguém diga que vocês são irresponsáveis, que vocês não podem. E o que eu quero dizer que vocês não podem é ouvir a sã doutrina, que vocês não podem ser modelo para os fiéis. Que vocês não podem assumir responsabilidades na igreja. Lá na igreja tem um diácono, tenho 2 diáconos bem jovens. Um deles perdeu um sobrinho, um tempo desse na maternidade. O menino ficou mal um tempão.
E aí o bebezinho veio a falecer. O pai dele, que é presbítero, me confidenciando, disse assim, rapaz, no momento em que toda a família estava desesperada quando o médico veio dar a notícia. Todo mundo ali na família crente, estava todo mundo desesperado. E o pai, em meio às lágrimas, disse assim para mim, rapaz, o meu filho, jovem mesmo, me surpreendeu a todos. Parou aquela loucura que estava a família, aquele desespero. Simplesmente, gente, por favor, vamos abrir aqui. Eu quero que vocês leiam esse texto das Sagradas Escrituras. Eu queria orar por vocês. Com a palavra de Deus e com a oração, ele conseguiu acalentar o coração daquela família desesperada pelaquela perda terrível. Um jovem que em outro lugar, ou que em outra ocasião, seria muito subestimado. Naquele momento, ele consegue agir como um adulto, consegue agir como um pastor, e consegue conduzir, consegue levar a família inteira que estava indo para o desespero, seu coração em confiar no Senhor e a suportar aquela dor terrível no Senhor. Não permita, jovem, seja qual for a denominação, seja qual for o estado que você esteja morando, que alguém olhe para você e despreze a sua juventude, despreze a pouca idade que você tem, que os seus pais agora deixem de desprezar a tua juventude, a tua pouca idade. E aí você não vai ser tolo de chegar em casa e dizer, mas mãe, eu já tenho tal idade, mas mãe, eu já tenho tal idade. Eu estou falando é você proceder de maneira com que eles passam a confiar agora em você. Eu lembro que logo assim que eu me converti, o Senhor falou no meu coração, o Senhor me salvou, aí eu queria estar em todos os lugares pregando o Evangelho, todo lugar. Eu estava na rua, na praia principalmente, cada lugar, cada praia lá de Maceió, do dia da semana eu tinha o dia todo preenchido. Eu perdi 2 faculdades porque eu não conseguia deixar de pregar o Evangelho. Eu ia assistir aula, alguém ligava, está todo mundo esperando aqui, aí eu descia e perdia uma matéria, perdia outra, entrei em outro curso, perdi também. E a família dizia, não, o que você quer é ser pastor? Eu dizia, eu não quero ser pastor, não. Eu não preciso de papel passado para pregar o Evangelho. Eu relutava muito para poder não ir para o seminário e para poder pregar o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho sem precisar ser pastor. Eu ficava dizendo isso, até que o Senhor falou no meu coração. Ele disse, é o que eu quero, não o que você quer. Mas eu lembro que eu, naquele meu entusiasmo de pregar o Evangelho, eu, depois de ter dado tanto trabalho a meus pais, tanto desgosto que eu dei aos meus pais, eu queria chegar em casa tarde da noite, toda vez, e minha mãe brigava comigo. Ela dizia, eu não quero vagabundo aqui em casa, não. Que hora é essa? Está chegando em casa. Você não trabalha, seus 2 irmãos estão na faculdade, trabalham, e você na rua o dia todo. Só que eu queria que eles entendessem do dia para a noite, que eu simplesmente era crente agora, e que eu estava pregando o Evangelho. Aí, certo dia, ela disse, se chegar em casa depois de tal hora, você vai me levar uma surra. E aí eu lembro que nesse dia, eu pregando, gente que só ouvindo, e eu não posso sair daqui. O pessoal dizia, por favor, Ronaldo, isso aqui, e eu pregando. Quando eu olhei, eu disse, já era, fui correndo para casa. Quando eu toquei a campainha, que ela demorou a atender, eu disse, já sei que eu vou apanhar. Eu sei que quando ela abriu a porta, já veio batendo com a colher de pau na mão. Eu peguei a Bíblia e disse, mas eu estava pregando o Evangelho. Eu disse, olha aqui o Evangelho aqui. Eu queria, e aí eu fui dormir muito triste, arrasado. Minha mãe não entende que eu sou agora um pregador do Evangelho e tal. Parece que ela não gosta de me ver crente. Não, é porque eu fui um responsável a juventude toda. E agora, de uma hora para outra, eu quero que os meus pais entendam. Simplesmente meus pais aceitem essa suposta vida minha agora piedosa, de abandonar 2 faculdades. Meu lugar era na praia. Ela achava que eu estava fazendo a mesma bobagem, que eu estava vivendo a vida toda ali na praia. Que ninguém possa olhar para vocês e conta da pouca idade de vocês. Ele diz aqui, olha o que ele diz. Olha que incrível o que ele diz depois de dizer que ninguém despreza a sua mocidade. Ele diz, pelo contrário. Pelo contrário. Torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão dos fiéis. Os comentaristas eles vão divergir, dizendo assim, é para ser um modelo de quem já é crente ou para ser um modelo de crente para que o mundo possa ver? Eu vou concordar com os 2 comentaristas. Tá? Torna-te padrão dos fiéis. Nos 2 sentidos. Seja para o pessoal da faculdade ver, seja para o pessoal do teu trabalho ver, da escola. Ele quer dizer também, olha, assim como eu entendo, seja um modelo de quem já é crente.
Eu quero que você constranja os adultos da igreja. Juventude, sabe o que tem acontecido lá na minha igreja? Alguns jovens têm me constrangido. Alguns jovens têm me mostrado como é ser crente. E eu me envergonho, eu me constranjo quando eu vejo a vida piedosa deles. Eu me constranjo quando eu vejo a vida piedosa de alguns jovens, as atitudes deles. Quando os pais não crentes vêm testemunhar para mim como que os filhos têm vivido em casa. Antes, pelo contrário, seja padrão dos fiéis. Lá na igreja, duas jovens que tinham, duas irmãs, tem lá na igreja, elas insistiam muito para ser membros lá da igreja. Eu quero ser membro dessa igreja, eu quero ser membro dessa igreja. E eu dizia, não, rapaz, fique tranquila na sua igreja mesmo e tal, porque eu sabia que a mãe delas era muito influente na sua denominação. E eu sabia do constrangimento que ia ser elas passarem para ser membros lá da igreja agora. E a mãe vinha comigo, olha, pastor, elas estão vindo para cá, mas não vão ser membros dessa igreja, não. Foram criadas desde pequena nessa denominação, e por favor, pastor, eu disse, não, fique tranquila. E elas diziam, pastor, eu quero ser membro dessa igreja, eu quero ser membro dessa igreja, e me puxavam o meu paletó, e eu, pastor, eu quero ser membro, quando é que eu vou me tornar membro dessa igreja? Eu não posso voltar mais para aquela denominação, eu não posso voltar mais para aquilo que eu vivia. E eu dizia, vocês não vão ser membros dessa igreja, vocês não vão, eu estava decidido mesmo, tá? Aquelas não iriam ser membros da igreja, eu ia aceitar sempre que elas quiserem frequentar. E elas, assíduas por demais, de vivendo, certo dia chega a mãe delas na igreja. A mãe delas chega na igreja e vem com um envelope na mão, joga em cima da minha mesa no gabinete. Eu disse, só pode ser um processo, alguma coisa, né? Ela abre assim 2 papéis e joga e diz, pastor, está aqui a carta de transferência das minhas 2 filhas. E eu disse, espera aí, essa sua denominação não dá carta para outra igreja, para outra denominação. Para mim deu, eu exigi que o pastor desse. E ela exigiu que o pastor dela desse a transferência para essas 2 filhas dela. Os outros 2 filhos que ela tinha, ficou na outra denominação. Mas essas 2 aqui, está aqui. Eu vou dizer a você, pastor, bem rápido, ela em pé assim, disse para mim, por qual motivo é que eu estou dando carta de transferência dessas minhas 2 filhas? Por qual motivo? Não foi 1 ou 2 vezes que eu passei pelo quarto das minhas filhas, dessas 2 que estão frequentando sua igreja. E elas estavam de joelho, dormindo de joelho. Uma numa cama e outra na outra. Porque pegaram no sobre a Bíblia e a outra sobre suas mãos. Não foram poucas as vezes que eu, naquela de mãe, vou passar pelos quartos para olhar como estão os nossos filhos, eu vou no quarto dos 4. E quando eu chego no quarto delas 2, elas, por vezes, estão dormindo por cima da Bíblia. Pegaram no sono, lendo a Bíblia e orando. É por esse motivo que eu dou a carta de transferência delas. Irmãos, naquele momento eu chorei. E eu me emociono, sabe por quê? Eu não me lembro de quando foi a última vez que eu peguei no sono de tanto ler as Escrituras. Eu não me lembro. Quer dizer, eu me lembro sim que eu peguei no sono agora orando. Eu me lembro. E depois eu acordei pedindo perdão a Deus com vergonha. Porque eu estava orando deitado. Eu pedindo perdão. Foi agora esses dias. Eu acordei dizendo, Deus, eu não consigo nem orar. Eu não consigo nem conversar com o Senhor. Eu não consigo nem me humilhar com o Senhor. Que dá logo sono. Se eu me levantar para fazer qualquer atividade, eu pego a porcaria do celular, no WhatsApp, no chão, e o sono vai embora. Então eu me emociono naquela hora, e eu me emociono toda vez que eu penso nisso, pelo padrão de como alguns jovens têm vivido. Tem me constrangido, tem sido padrão dos fiéis. É isso que vocês precisam ser. Sabe o que é que eu acreditava? Somente poucos jovens poderiam ser padrão dos fiéis, poderiam ser piedosos. Sabe como? Os nerds. Eu achava que só os nerds é que eram os piedosos. Deus veio me mostrar, a partir da minha vida, inclusive, que eu poderia ser um crente fiel ao Senhor. E lá na igreja tem skatista, lá na igreja tem surfista. Jovens que fazem seus esportes, que têm sua vida, não precisam ser nesses. E outra coisa, significa absolutamente vida piedosa.
Pode ser apenas acúmulo tolo de intelecto, saber muito, como existe essa onda de reformados agora que não tem piedade nenhuma, não tem amor nenhum. Ele diz, torna-te padrão dos fiéis. Ele dá uma lista aqui, fazer, mas eu poderia parar e falar muito sobre cada uma delas. Ele está dizendo na palavra, naquilo que procede da boca de vocês, no procedimento, o testemunho de vida de vocês, como vocês têm vivido, no amor, na fé, na pureza, esse amor deliberado aí entre os irmãos, na fé de vocês. Olha, quando ele fala fé aqui, ele não está querendo falar aquela mera confiança em qualquer coisa. Não é aquela confiança de que vai passar no vestibular. Quando ele fala fé, ele quer falar aquela fé que é imputada em vocês, está lá em Efésios capítulo 2. Daquilo que não vem de vocês, daquilo que não vem do pai de vocês, daquilo que não vem da tradição presbiteriana, mas daquilo que é dado por Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse tipo de fé, esse tipo de procedimento, de pureza, de palavra, isso pode ser confeccionado por algumas igrejas. Algumas igrejas conseguem fazer isso. Alguns pastores encantadores conseguem manipular a sua juventude por ser um cara legal. Ele consegue manipular os jovens a mudar poucos padrões éticos. Para de falar um palavrão, o menino para. Vem para a igreja, começa a vir. Aquele pastor é uma bênção, ele está conseguindo fazer com que meu filho venha para a igreja. Ele mudou o procedimento dele, a palavra dele. O amor dele está mais amável com mamãe em casa. Na fé, isso ninguém vai conseguir confeccionar. A fé não é um acessório que é dado ao jovem, que é dado à igreja, simplesmente para você usar quando você quiser. Essa fé é criada pela invencionice humana, pelo movimento gospel. Isso é uma grande mentira. É uma fé que o jovem está hoje na igreja firme e amanhã ele não está mais. É outra permissividade que existe na igreja. Parece que o jovem já pode se desviar. Parece que o jovem já tem uma carta na manga. Em determinado momento da vida dele, ele pode se desviar. Eu quero saber aonde que tem isso na Bíblia. Isso que a igreja permite. Que o jovem pode se desviar. Ele está bem. A namoradinha, bom namoro com ele, ele chuta o balde e acabou-se. Acabou-se o evangelho para ele. Acabou-se vida piedosa. Ah, pastor, e Davi? Davi, você quer mesmo pegar a figura de Davi? Os ossos dele se envelheciam dentro dele, enquanto ele calou o pecado dele. Ele não tem um sorriso cínico que a juventude tem hoje. A juventude hoje, os ossos não estão esmagados. Ela tem um sorriso debochado no rosto. Você chega na escola, no shopping, em qualquer outro lugar, e você olha para o jovem na igreja, ore por mim que eu estou mal, ore por mim que eu estou mal. E sorrindo, e fazendo atrocidades. E esse, infelizmente, é o mais bonitinho das meninas. Sabe o mais terrível? Que o pior que tem na igreja, o ímpio dos jovens na igreja, é esse o mais paquerado pelas meninas. Eu já tive um jovem amigo meu que ele estava triste. Por que você está triste? Porque eu não tenho um testemunho para dar. Eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca dei um empurrão na minha mãe e no meu pai, eu nunca fiz isso. Ele estava arrasado mesmo, ele chegou para mim arrasado. Eu não tenho um testemunho, igual a todo mundo aqui da igreja, que já fez coisas terríveis. Ele queria impressionar as meninas também, com um passado terrível. A igreja evangélica não faz isso. Coloca um cara para dar um testemunho, ele conta um bocado de coisa terrível. Aí no final ele diz, agora eu sou crente, em nome de Jesus, amém. Tem um monte de gente chorando, já tem um presbítero pronto para dar uma oferta enorme no bolso dele. E todo mundo fica olhando, incrível aquele cara. Se tiver um ex-maconheirozinho na igreja, ele é o mais babado por todo mundo. Se tiver um jovem que todo mundo sabe que ele foi maconheiro, todo mundo, quero ser amigo dele, quero me aproximar dele. A palavra do Senhor diz que você tem que se tornar padrão dos fiéis. E isso é na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No versículo 13 diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Olha, até a minha chegada. Quando eu cheguei com você, Timóteo,
Talvez Paulo tivesse outro plano para Timóteo. Talvez tirar Timóteo de Éfeso e mandar para outro lugar. Ou outras instruções que ele teria que dar. Mas então, até que eu chegue com novas instruções, não é suficiente que você viva naquilo que eu falei até agora. Eu quero que você se aplique na leitura, na exortação e no ensino. Eu quero que você leia, eu quero que você se alimente. Eu quero que você exorte. Eu quero que você chame a atenção da igreja para o que é útil, para o que é verdadeiro, para o que é bom, para o que é salvífico. Exortação é isso, chamar a atenção para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é importante. Então eu quero que vocês leiam, que vocês se alimentem, eu quero que vocês exortem. Não fique apenas lendo e dá para ler, eu quero que vocês exortem. Ei, isso que você está fazendo está errado. Exortar. Olha para o teu lado, exorta teu irmão, exorta tua irmã. Faz isso, chama a atenção dele para fazer o que é correto. Não fica só lendo, não fica só simplesmente querendo ensinar. É muito bom para os pastores ensinar. Vivam do jeito que vocês querem. Porque se eu exortar A e B, eles vão ficar com mimimi, vão sair da igreja. Eles vão chorar, vão se juntar em complô contra mim. É uma coisa que eu já perdi muito na igreja, por conta da exortação. Porque eu exorto. Se o jovem está ouvindo isso daqui, ele está vivendo de maneira diferente, eu vou até ele e vou exortá-lo. Seja o adulto, seja o idoso. Eu vou fazer isso em amor, mas eu tenho que fazer. Paulo está dizendo até que eu chegue, não fica ocioso, não. Continua lendo, continua ensinando e continua exortando. Versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. E aqui você vai dizer, não, ele está falando isso porque Timóteo vai ser pastor. Tá? Mediante profecia, com as mãos do presbitério. Tá bom, então, você quer se esquivar dessa responsabilidade? Você tem nada mais, nada menos do que o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Você tem nada mais, nada menos do que o sangue de Cristo aspergido sobre sua vida. De maneira que você não pode se livrar de nenhuma dessas responsabilidades. Porque não tem a mão do presbitério sobre a minha cabeça. Você tem o sangue de Cristo sobre a sua vida, jovem. Não negligencie isso. Não negligencie estes ensinos. Não negligencie a vida piedosa, a sã doutrina e as palavras da fé. Olha, negligencie o cursinho. Se você vai faltar alguma coisa, falta um cursinho. Falta o jantar com a tua namorada, o compromisso com a tua namorada. Agora, há uma vida piedosa. Você negligenciar uma vida íntima com o Senhor. Lá em casa, às vezes, irmãos, eu sou surpreendido no culto familiar. Lá em casa, todo dia tem culto doméstico. A gente, inclusive, está caminhando para fazer 2 vezes ao dia. Mas eu me surpreendo, às vezes, que eu estou cansado. E, às vezes, eu quero fazer em pouco tempo. E a minha filha Isabela faz, já vai acabar, pai? Não acaba não, pai. Me fala mais sobre isso, me fala mais sobre a Bíblia. Na minha cara. Uma criança de 6 anos está... E ela parou, eu tive que desligar, eu não peço mais. Filha, desliga a televisão, vamos começar o culto. Ou então eu só falo o culto, ela já desliga a televisão, pode estar em que episódio for do desenho. Pode estar fazendo o que for com as bonecas. Não negligencie isso. Negligenciar esse tempo que você tem que ter em exercício piedoso, em comunhão com o Senhor. Nessa maneira de viver. Não negligencie essa sua rotina junto com o Senhor. Então ele diz, irmãos, no versículo 15, caminhando para o final. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha, sobre tudo isso que eu disse a vocês, eu quero que vocês meditem, eu quero que vocês ponderem, eu quero que seja removido na mente de vocês. E eu quero que vocês sejam diligentes com isso tudo que eu falei. Coloquem isso como propósito de vida. Olha, ser diligente coloque isso como propósito de vida de vocês. Estilo de vida de vocês vai ser isso agora. Nisso que eu acabei de fazer. Medite, absorva tudo isso que eu falei agora e vocês vão se revestir disso. Vocês vão tomar uso disso. Ser diligente com essas coisas. Ele vai dizer qual o resultado disso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Você não vai ser tímido agora, como alguns jovens em falsa querem ser.
Ah, não, porque eu não quero aparecer na igreja. Você vai aparecer se você quiser ficar indo lá na frente e pegar o microfone. Ele está falando aqui de outra coisa. Todo mundo tem que notar a mudança da tua vida. Porque senão você tem que avaliar o cristianismo. Que tipo de evangelho é esse que você vive? Que tipo de alimento é esse? Que vida piedosa é essa? Se ninguém observou o teu progresso na fé. O que nós vimos é o jovem, eu sou crente porque eu fiz profissão de fé e batismo. Eu já sou crente agora. E nada mais do que isso é visto na vida da nossa juventude. Estamos perdidos. Se nós não progredimos, tem que ser progressiva a sua fé. Você tem que ser mais maduro, jovem, a cada dia. Tem que ser menos menino a cada dia, inclusive no evangelho. Ser menos menino na malícia. Deixa eu voltar de novo a furar a tua mente e o teu coração, dizendo assim, você tem que ser menos malicioso quando vai enfrentar seus pais em casa. Quando você vai desobedecer seus pais em casa, desobedecer a autoridade da igreja, aí seja menos malicioso. Eu quero que você regresse cada vez mais. Eu quero que você diminua cada vez mais nisso. Agora, sobre o teu progresso, eu quero ver na sua vida manifesta a glória de Deus. Que o teu progresso na fé seja manifesto para todo mundo. Tem que ser claramente deduzido pelas pessoas, visto. Cristo tem que ser visto na sua vida cada vez mais. Mais do que hoje. Você tem que voltar desse simpósio, com certeza, muito e muito melhor. Eu quero dizer melhor, tendo palavras da sã doutrina. Muito melhor que eu falo é no exercício piedoso. Claramente vai ser visto pelas pessoas. É assim que você deve ser visto, jovem. O orgulho de passar no vestibular é muito bom isso. O orgulho de estar com a namorada nova é incrível, né? Essas coisas. Eu quero que as pessoas notem outra coisa em você. Não os seus músculos. Não que você está mais bonito. Não que você está... Eu quero que você seja um jovem mais piedoso a cada dia. Eu quero que isso seja estampado. Eu quero que isso que você use como um troféu, que você carregue para todo canto que você for. Inclusive dentro de casa, somente com os seus pais. Não somente na escola e não somente dentro da igreja. E ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo. Último versículo, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Nós sabemos que a fé ela não é por obras. Ele está querendo dizer aqui, você que já é crente, há um jovem cristão, inclusive, que se diz reformado. Ele está querendo dizer, olha, que já é salvo, já é eleito no Senhor, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevere, continue firme nesses deveres, nessa vida que foi proposta para vocês agora, jovens. E vocês vão salvar tanto a vocês mesmos, quanto aos que vão ouvir vocês, tanto aos que vão ouvir sobre o progresso e ver a fé na tua vida. Ele diz que vocês vão ser salvos. Irmãos, o conceito de salvação da juventude, salvo de quê? Sabe o que é que me deixa impressionado? Que o conceito de salvação parece que é esse conceito de salvação comum que nós temos aqui. Mas o conceito de salvação especial parece que os jovens não alcançaram ainda. Eu deduzo que é por conta do que tem se alimentado. Eu deduzo que é por conta do seu alimento fraco. Não tem alimento sólido, não tem alimento firme. E eles não sabem o conceito de salvação. Jovem, o conceito de salvação é aquilo que foi feito na cruz. Se eu chamar um jovem para vir aqui na frente agora e disser, me fala por que tu és salvo. Me fala por que você é salvo. Pega esse outro microfone aqui e me fala um pouco da tua salvação. Me fala um pouco da obra redentiva. A nossa juventude não sabe. Olha, será salvo você e os que te ouvem. Como as pessoas que te ouvem, elas vão ser salvas se vocês não têm o que dizer para elas sobre Cristo? Não, olha, eu não ouvi poucas vezes adultos, mas eu estou falando para jovens aqui. Os muitos jovens que chegaram para me dizer, pastor, me ajuda. O quê? Ajudo sim. O que é que eu falo na faculdade para as minhas colegas? Mas, pastor, me dá um branco na hora, pastor. Simplesmente não sai nada. Quando eu vou pregar para aquela pessoa lá, a pessoa sai de um acampamento, né? Levantou a mão, chorou no acampamento, se emocionou, saiu dali,
vai pregar o evangelho, chega na faculdade, dá um branco. Pastor, olha, eu não sei o que é, simplesmente não sai nada quando eu vou falar de Cristo para aquela pessoa. Aí sabe como é que se resume o teu evangelho? Vamos para a igreja. Se um dia ela for para a igreja, talvez ela escute o evangelho na tua igreja. Não tenho o que falar. Salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Vem aqui na frente e me fala acerca do Cristo que você conhece. Me fala sobre a obra que salvou a sua vida. Fala aqui um pouco para mim. Não sei, pastor. Deu um branco. Talvez alguns ousem a falar sobre o filme de Mel Gibson aqui na frente, que quebra mandamento também. Mas a única coisa que você sabe é porque você quebrou o mandamento assistindo aquele filme. A única coisa que você sabe é dos fantoches que você aprendeu na escola bíblica dominical. É um dos males também que tem na juventude. A juventude hoje é fraca porque ela passa a infância na escola dominical aprendendo a pintar Davi e Golias. O breve catecismo é abandonado pelas igrejas e com orgulho dizer que isso é ultrapassado. A sã doutrina está ultrapassada. E dá apenas bonequinhos para eles pintar. A grande maioria, eu quero ousar dizer todos, os jovens que cresceram comigo dentro da igreja, não estão no evangelho. Agora sabem mais do que eu o nome de todos os personagens bíblicos, porque todas as gincanas eles ganhavam. Me fala sobre salvação. Você vai salvar também aos que te ouvem. Me fala sobre salvação. Ou você não tem coragem de chegar na faculdade, na escola, ou no trabalho, e dizer, olha, sabe quem foi que me salvou? Foi Cristo. Não porque eu fui obediente a Ele, a Deus, mas foi pela obediência de Cristo. Porque Cristo, Ele desamparou o Filho no meu lugar. Porque o Pai desamparou o Filho. Eu quero falar sobre o Evangelho é uma morte programada. Um pai que programa a morte do filho. O que é isso? Que absurdo é esse? É lógico, é escândalo para os judeus. É um absurdo, é loucura para os gregos. É escândalo para os judeus. Sempre vai ser. Os judeus eles achavam que era impossível o Messias, o Filho de Deus, ele nascer numa manjedoura e morrer sem ter onde reclinar a sua cabeça. Isso é escândalo. Rasgavam as vestes, jogavam a cinza por cima do ombro. Isso é uma blasfêmia dizer que o Filho de Deus, o Messias, irá desse jeito ao mundo, que veio desse jeito ao mundo. E os gregos diziam, que loucura é essa? Você quer dizer que o Deus de vocês, o Deus Todo-Poderoso, ele encarna em homem e ele morre pelos próprios homens, na mão dos homens? Isso é um Deus fraco, isso é loucura. Nós não vamos te ouvir mais. É isso que vocês vão encontrar na faculdade. Quando vocês anunciarem que o Deus de vocês nasceu na manjedoura e morreu sem ter onde reclinar a cabeça, e que ele morreu para dar vida a vocês. Esse tipo de evangelho eles não vão querer escutar. Os poucos que vão escutar, eles vão se converter pela graça do Senhor. Se assim o Senhor quiser, se aprover o Senhor salvá-lo. Quando vocês disserem que, olha, aqui você ouve uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Inclusive no batismo de Cristo. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Aí você vai para Isaías capítulo 53, versículo 10, e agora vai ver não o pai mais tendo prazer no filho. Você vai ver agora o pai dizendo que, Isaías dizendo que o pai se agradou em moer o filho e fazê-lo enfermar. É esse evangelho que você está disposto a pregar na faculdade, do pai que uma hora diz, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, e agora que eu tenho prazer em esmagar o meu filho e fazê-lo enfermar? Porque você vai ter que dizer, sabe por que ele teve prazer em esmagar o seu filho? Por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Ele, quando olha para a cruz, ele não vê mais o filho amado, porque ele se fez maldito, ele se fez pecado por nós. Ele não levou uma bolsa nas suas costas, o seu pecado e o meu. Ele se fez pecado. Ele assumiu a forma de pecado. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição. Quando Deus olha ali para aquela cruz, Ele derrama toda a sua ira. Você, jovem, às vezes brinca na ceia do Senhor, tomar aquele cálice, comer aquele pão, como os jovens na minha igreja brincavam comigo. Vou tomar uma lapada agora. Eles brincavam, debochavam, porque a igreja permitiu que ímpios tomem assento à ceia do Senhor. Sabe por que você pode tomar ceia hoje?
toma aquele cálice do sangue do Senhor, porque Cristo bebeu por você até a última gota, o cálice da ira de Deus. Viu, juventude, porque vocês não podem mais viver superficialmente? Viu porque o exercício físico agora tem que ser enorme, diário e constante na vida de vocês? Porque vocês têm que ser padrão dos fiéis? Porque o salmista disse que esse cálice era sem mistura. Ele bebeu esse cálice até a última gota, por você jovem. Não é porque eles têm pouca idade, eu vou amenizar a minha ira sobre meu filho, porque eles são jovens. Jamais. Vocês são responsáveis. Como viver agora uma vida superficial? Como brincar agora de ser crente? Como nós ouvimos na pregação anterior. Por que tu me desamparastes? Um pai que desampara o filho. Ele desamparou você para que você pudesse agora se refugiar nele. Ele se agrada em moer, em triturar o filho, em fazê-lo enfermar. Ele desampara. Pai, se for possível, livra de mim esse cálice. Se for possível, Deus, livra de mim esse cálice. Por essa juventude, livra de mim esse cálice. Talvez, por essa juventude, não tem outro jeito, não. Contudo, seja feita a tua vontade. Por conta de você, não foi possível aquele cálice ser livrado. Alguém vai dizer, não, ele estava com muito medo ali, transpirou sangue, a medicina comprova hoje que alguém pode transpirar sangue, os vasos, né, dos poros da pele se dilatam e sai sangue mesmo, é comprovado isso em meio a uma profunda depressão. As pessoas se encantam em saber disso. Eu fico muito mais impressionado em saber o porquê é que ele estava aflito e dizer angústias de morte se apoderaram dele. Olha isso. Por quê? Por causa de cruz romana. Lembre-se que tinha mais 2 com ele e foram crucificados. Inclusive, as pernas dos outros foram quebradas. Para que você não pudesse nem, em meio aos pregos, se levantar como Cristo fez e dar o último suspiro, antes de dizer está consumado. Qual era o medo dele, então? O medo dele é saber que ele é santo, perfeito, completamente puro, completamente perfeito, absolutamente santo, do qual nós não conseguimos descrever a santidade dele. Simplesmente agora esse Deus, ele vai receber o meu pecado e o seu. Aí você entende por que é que ele transpira sangue, e daí por que ele pede, se for possível, livra de mim. Não era simplesmente cravos e espinhos, era o seu pecado e o meu. Da ojeriza que ele tem com o pecado, e a juventude continua brincando com o pecado. Eu quero dizer para vocês que não, vocês não podem brincar com o pecado. Vocês vão estar diante do Deus vivo e seus pais não vão defender vocês. A igreja não vai defender, a liderança da igreja não vai dar um desconto para vocês. Isso tem sido anunciado para vocês agora. Tenham cuidado disso que vocês ouviram. Permaneçam nisso, nesses deveres. Permaneçam nesse exercício. Vocês vão salvar tanto a vocês, quanto aos que vão ouvir vocês. Você não tem mais desculpa. Sabe o que eu fico vendo? Eu não consigo, pastor, falar nada, eu sou muito tímida, sou muito tímido. Tá bom, mas na monografia você vai vir lá na frente, diante de uma mesa examinadora, que quer destruir você, que vai só querendo pegar os seus erros. Aí você vai e se prepara, os 4 anos da faculdade, você vai lá e dá um show na banca examinadora, e você 10 dentro daquelas pessoas que querem pegar um erro seu. Você brilha e você contempla, e tem festa depois. Agora, para abrir a boca e falar de Cristo, você fala que é tímido. Sabe por que a juventude não fala nada? Porque não sabe nada. A juventude dá um branco na cabeça para falar de Cristo porque não sabe nada e porque não tem uma experiência sequer com Cristo. Momentos de oração e de leitura bíblica, de como foi confrontado na oração e de como foi confrontado e humilhado pela leitura bíblica. Não falam nada porque não sabem. Não é por timidez. Não sabem, porque se isso estivesse transbordando dentro de vocês, isso era natural. Também não vou naquela de dizer para a juventude, apenas viva. Prega o evangelho, se possível, use palavras. Eu não concordo com essa frase. O evangelho é por palavras. A salvação vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra. Eu entendi o que o autor da frase quis dizer.
Eu entendi o que o autor da frase quis dizer. Mas o evangelho vai ser pregado por palavras, não somente pela conduta. Tem jovens aqui que têm uma educação incrível. Boas maneiras não significa salvação. Padrões éticos modificados não quer dizer salvação. Outra frase muito usada: se no céu não puder rir, eu não quero ir para lá. Eu não concordo também com essa frase. Eu quero ir para o céu porque é o lugar que Deus destinou para os seus eleitos, para os seus santos, para seja lá qual for o deleite que Ele vai nos propor lá. Mas eu quero ir para o céu simplesmente porque o Senhor vai estar lá em sua presença graciosa, podendo rir ou não podendo rir. Se o céu ainda fosse pranto, noite e dia, eu queria estar lá porque a presença do Senhor graciosa vai estar lá, porque essa é a herança prometida a mim em seu Filho Jesus. Não tendo isso e aquilo outro, eu quero estar lá. Entendo também o que o autor da frase quis dizer, também entendo. Mas eu não posso tomar isso de maneira errada. Fazendo essas coisas que vocês ouviram, continuar nesses deveres, diligentemente, vocês vão salvar tanto a vocês quanto aos que ouvem você. 3 coisas, jovens, eu queria aplicar para a gente encerrar. Ele diz que vocês vão ser fiéis, cumprir os propósitos do Senhor, sendo obedientes ao Senhor. Exponda essas coisas aos que estão naufragando na fé. Exponda a palavra de Deus, seja para quem nunca ouviu, seja para o seu amigo que está fraco na igreja, seja para a sua família em casa. Exponda essas coisas, vocês vão ser bons ministros de Cristo Jesus. Vocês vão ser bons jovens pregadores. Vocês vão estar anunciando o Evangelho. Vocês vão estar sendo obedientes ao Senhor. Como? De que maneira que vocês vão fazer isso? Ele diz 3 coisas fundamentais que nós vimos. Ele diz que alimentado é a primeira coisa. Jamais esqueçam isso, jovens. Vocês têm que estar bem alimentados, nutridos. A outra coisa que ele diz, a segunda coisa é rejeitando as coisas que não prestam. Não se façam porque vocês são inteligentes. Não se façam de bobos. Vocês são sábios por demais. Além de rejeitar, vocês têm também que se exercitar o tempo todo. São essas 3 coisas que ele vai dizer. Alimentem-se, rejeitem e se exercitem. Vivendo nessas 3 coisas, em piedade, em relacionamento direto com o Senhor, vocês serão salvos e serão úteis na mão do Senhor para salvar outros. Eu quero voltar à ilustração do começo do sermão, sobre aquele jovem que foi colocado aos pés do imperador, que tinha o mesmo nome do imperador. A você, jovem, que se diz crente até hoje. Porque é o que acontece quando algumas pessoas escutam que você é crente. Alguns jovens chegam para mim e dizem: pastor, aquela pessoa ali é crente, ela disse que é da igreja presbiteriana. Eu fico perplexo, temeroso. A minha vontade é perguntar como é o seu nome. As pessoas dizem: não, eu sou presbiteriano. Outros dizem: eu sou reformado. Eu quero dizer para vocês, jovens, hoje, mudem a atitude de vocês ou mudem de nome. Mudem a atitude de vocês ou jamais digam que são cristãos. Eu rogo pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que vocês mudem de atitude. Não saiam daqui sem fazer esse voto com o Senhor. E cumpram, porque nós já vimos que se vocês não cumprirem, estão diante do juízo do Senhor. Mas de que vocês vão viver para Ele, viver para a glória dEle. A pergunta mais comum, a pergunta mais conhecida do Catecismo Menor: para que é que você foi criado? Qual é o fim principal do homem? Para que, jovem, que você veio ao mundo? Qual é o fim principal da sua vida? Viver para a glória de Deus. E ter prazer nisso.
Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre e ter prazer nisso, viver para Deus e não achar uma caretice e não achar uma coisa religiosa morta e parada, mas ter prazer nisso, mostrar para o mundo que você é feliz porque você vive em Cristo Jesus. Eu peço a vocês que não mudem de nome, mas eu peço em nome de Jesus, mudem de atitude e vivam para a glória de Deus. Se alimentando, rejeitando e se exercitando na piedade. Deus os abençoe. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.